Pessoal, para fatorar essa daqui agora, nós vamos utilizar uma outra regra, tá? Essa regra é o seguinte, nós dizemos o seguinte, aqui temos assim, ó, quando temos a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é igual a mais b, que multiplica a menos b. Muito parecido com aquela ideia das potências que nós tínhamos lá, tudo bem? Então a ideia, nós temos uma subtração entre os termos aqui, eles são sugestíveis de ser quadrados, né? Nesse caso eles são, então a gente vai reescrevê-los como sendo o quê? 4 em potências de 2 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado, x ao quadrado, menos 5 ao quadrado. A base é a mesma, então eu posso escrever isso aqui como sendo 2x ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Eu cheguei na minha base teórica aqui, então isso aqui eu posso escrever como sendo quem? 2x mais 5, 2x menos 5. Beleza? Então esse é um dos exemplos que eu quero trabalhar com vocês. A gente vai utilizar muito essa propriedade aqui, tá bom? Quando a gente for falar de limites, tá? Então vamos fazer os outros agora. Bem, aqui eu tenho uma suposta, não é uma equação de segundo grau porque não é igual a zero, certo? Mas eu tenho um polinômio de grau 2, por assim dizer, né? Então, como é que a gente pode fatorar esse cara aí, tá? Bem, existe eu posso reescrever uma equação do segundo grau, um polinômio de grau 2, por assim dizer, dessa forma, ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c. Isso vai ser igual a que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas, tá certo? Então, para eu poder resolver esse cara, eu vou encontrar as raízes da função, tá? Ou seja, eu vou trabalhar com o tratamento disso aqui, vou igualar a zero e vou resolver essa equação do segundo grau, tá? Então, para resolver essa equação do segundo grau, a gente pode recorrer a x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Tem gente que faz separado o delta, eu prefiro já fazer tudo junto, fica mais fácil, pelo menos eu acho. X igual b, quem que é o b? O 5, então x é igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 25, menos 4 vezes 2, vezes menos 12, tudo isso dividido por 2 vezes 2, tá? Então daqui eu vou obter o quê? Né? X vai ser igual a menos 5, mais ou menos, menos com menos mais, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, 16 vai 1. 8 com 1, 8 e 1, 96. 96 mais 25. 96 mais 25. 5, 11, 121. 121, tá? Então vai ficar 121 dividido por 4. A raiz de 121 é 11, tá? Então vou apagar aqui e vou continuar ali, tá? Então aqui eu vou dividir em duas partes. X igual a menos 5 mais 11 sobre 4. X igual a menos 5 menos 11 sobre 4, tá? Então, menos 5 mais 11 vai ficar 6. 6 sobre 4, 3 meios, tá? Menos 5 menos 11 dá menos 16. Menos 16 sobre 4, menos 4. Beleza? Agora eu vou voltar aqui e vou reescrever
de novo, tá bom? Então, reescrevendo, a gente vai ter o quê? 2 que multiplica x, deu menos 4, menos com menos mais 4, que multiplica x menos 3 sobre 2, tá certo? Nesse caso aqui eu tenho uma função cúbica, certo? Uma expressão cúbica, certo? Como é que a gente pode resolver isso daqui? Existem alguns métodos aí, tá? Existe um que você pode pegar o termo independente, dividir pelo termo A, que quando você fizer a divisão, vai dar um número, certo? Então, no caso, 12 dividido por 1, 12. Então, eu vou pegar todos os múltiplos de 12, certo? Então, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 1, mais ou menos 4 e mais ou menos 12, certo? E vou substituir aqui. Aquele que substituir 10, 0 é uma das raízes da equação, certo? E daí por meio disso eu posso trabalhar com Brio-Ruffino, tá? Se alguém tiver dificuldade com isso, depois entre em contato que a gente pode até fazer uma videoaula falando de Brio-Ruffini, tá? Mas aqui no caso eu vou trabalhar com a ideia de agrupamento, tá? Então eu vou agrupar os termos aqui, tá? Então x ao cubo e x ao quadrado. Eu vou trabalhar com esses dois e vou trabalhar com esses dois aqui, tá? X ao cubo e x ao quadrado, ó, vocês podem observar que tem em comum. Porque, ó, x ao cubo é x vezes x ao quadrado, tá? Então, vou colocar x ao quadrado em evidência. X ao quadrado que multiplica quem? X menos 3. Aqui eu vou colocar menos, agora vocês podem observar que o 4 e o 12 eles são múltiplos, certo? Então eu vou colocar o 4 em evidência. Então vai ficar menos 4 vezes, para dar 4x, x. Menos 4 para dar 12 vai ficar menos 3. Percebam que o x menos 3 e o x menos 3 é comum, então posso colocar em evidência de novo. Então fica x menos 3, que multiplica x ao quadrado menos 4. E esse daqui é igual o exemplo inicial que nós fizemos. Então posso escrever isso aqui como sendo x menos 3, que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 2. Beleza? Agora, como é que a gente faz uma simplificação de expressões racionais, certo? Então nós temos aqui uma expressão racional e nós vamos utilizar os conteúdos que nós vimos já nos exercícios anteriores. Ou seja, eu vou tentar reescrever isso aqui como sendo o produto de suas raízes, esse cara também como produto de suas raízes, tá legal? E aí, com isso, eu vou ver se consegue fazer alguma simplificação para a gente poder continuar com o exercício, beleza? Então, primeiramente, vamos calcular as raízes de cada um deles. Eu já calculei, tá? E as respostas já vou escrever aqui, beleza? Bem, então como eu já falei para vocês, eu já calculei aqui, deu, quando eu resolvi a equação do segundo grau, aqui deu menos 2x' e x duas linhas menos 1. Aqui para essa aqui, x' deu menos 1 e x duas linhas menos 2. Então, reescrevendo aqui, eu vou obter o quê? X mais 2, que multiplica x mais 1, que divide x mais 1, que multiplica x menos 2. Aí, x mais 1 com x menos 1, x mais 1 com x mais 1 eu posso simplificar. Então, a minha resposta, esse cara aqui vai ficar x mais 2 sobre x menos 2, tá? Pessoal, não pode simplificar os x, não pode simplificar os dois separados, porque isso aqui é uma coisa só. X mais 2 e x menos 2 são dois números, então esse aqui é um número e esse é um outro número diferente, tá bom? Então não pode fazer esse tipo de simplificação, né? Já vi em alguns casos assim, simplificarem o x, simplificarem os dois, né? Não pode, tá bom? Beleza? Então nesse caso, mantém-se desse jeito. Aqui tem uma outra expressão algébrica, certo? Então eu tenho uma divisão de fração, tá? Y sobre x menos x sobre y dividido por 1 sobre y menos 1 sobre x. Também não pode efetuar esses tipos de operações aqui, porque nós estamos fazendo primeiramente uma operação de subtração entre os termos, tá? Então, tirando o mínimo aqui na parte superior, o numerador, o mínimo vai ser xy, tá?
xy dividido por x dá y vezes y ao quadrado, xy dividido por y dá x vezes x ao quadrado, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, o denominador é yx ou xy, não tem importância, e as mesmas perguntas eu faço, xy dividido por y dá x vezes 1, x menos xy dividido por x dá y, e aqui. Então, tenho esse resultado aqui. Agora eu tenho uma divisão de fração. Então, como é que eu faço uma divisão de fração? Repete a primeira fração e inverte a segunda. Então, vai ficar mantendo essa daqui, multiplicando pelo inverso da segunda. xy sobre x menos y, tá certo? E agora, como nós estamos efetuando uma multiplicação, agora sim eu posso fazer algumas simplificações aqui. Com esse eu posso simplificar. Ficando de que jeito? Y ao quadrado menos x ao quadrado dividido por x menos y, tá? Então, como é que a gente pode reescrever esse cara aqui? Podemos escrever isso aqui como sendo assim, ó, y menos x, que multiplica y mais x. Esse daqui eu posso colocar assim, ó, menos y mais x, tá? Simplificando esse com esse, então a minha resposta vai ficar quem? Menos y menos x, tá bom? Beleza? Então, esses foram os exemplos que a gente estava falando de simplificação de expressões racionais. Agora nós vamos falar de racionalização, também um outro elemento importante para o estudo de limites, tá bom? Bem, então quando a gente fala em racionalização, o que é? É reescrever esse número de forma que a raiz não fique no denominador, tá certo? Então o que a gente pode fazer? Bem, vamos multiplicar esse cara por 1. Tudo bem? Não altera em nada. Então eu posso reescrever esse 1 como sendo quem? 1 sobre raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 3 por raiz de 3 é o meu 1, então não estou alterando em nada. Efetuando essa multiplicação aqui, vou ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, 3. Esse daqui é o resultado. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu retirei a raiz do denominador e fui para o numerador, tá bom? Então, esse é o processo, tá? Quando você tem um denominador aqui. Agora, vamos fazer um outro processo, tá bom? Então, olha lá, eu tenho esse caso aqui, raiz de 10 sobre raiz de 5 menos 2, tá certo? Mesmo procedimento, só que aqui eu vou recorrer àquelas propriedades que nós utilizamos no início da nossa videoaula, tá bom? Então, aqui, no caso, é 1, tá? Só que esse 1 eu vou reescrever como sendo quem? Raiz de 10 sobre raiz de 5 menos 2 vai ser o quê? Raiz de 5 mais 2 sobre raiz de 5 mais 2, tá? Por quê? Por conta da propriedade que nós fizemos lá no início, esse cara vai ficar 5 e 2 ao quadrado, tá bom? Então daqui eu vou obter o quê? Vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 10, vai ficar raiz de 50, mais 2 raiz de 10, dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5, 5, menos 4. Então daqui eu vou ter o quê? 5 menos 4, 1. Raiz de 5, eu posso fatorar isso daqui. Vamos fatorar a raiz de 50. 50 vai ficar, dá por 2, dá 25. 25 é 5 ao quadrado, então eu posso escrever isso aqui como sendo quem? 2 raiz, 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 10, tá bom? Esse tipo de racionalização a gente vai usar em vários casos quando a gente estiver falando de limites, beleza? E basicamente são esses os casos que nós vamos trabalhar da matemática básica, tá bom?
Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado, tá bom? Feito, um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.